professora Maria Letícia nos falou sobre as características dos PCNs. As características dos PCNs são flexibilidade, dinamicidade, abertura, interatividade e adaptabilidade. Vimos quais são os temas transversais. Os temas transversais são temas urgentes, atuais e que devem estar permeados em todas as áreas do ensino. Estudamos a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é uma característica comum que deve ser levada em consideração em todas as áreas do ensino para evitar uma abordagem reducionista dos conteúdos. Boa aula! Olá! Mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre as contribuições dos parâmetros curriculares nacionais na elaboração do projeto político-pedagógico. Nós temos que ressaltar que hoje a sociedade vem passando por mudanças radicais em todos os campos do conhecimento, tanto na ciência, na tecnologia, na educação, e tudo isso vai refletir em uma série de avanços que vão causar novos valores sociais. Estes novos valores sociais acabam refletindo em novas necessidades sociais. Portanto, nos cabe dizer que mudanças sociais causam novas necessidades sociais. Estas necessidades, elas são como alavancas na busca de soluções, na busca de descobertas para que nós possamos resolver os novos problemas sociais que advêm das mudanças sociais e que ainda advêm das novas necessidades. O que nós podemos ver é que a herança cultural advinda destas mudanças, ela é a base do conhecimento. Portanto, o nosso conhecimento que vem a partir desta mudança é um conhecimento construído historicamente e ele é, portanto, extremamente mutável também. Assim sendo, o conhecimento é mutável em função das transformações que ele vai passando e em função das construções que as novas gerações vão submetendo esse conhecimento. Este conhecimento sendo submetido a novas transformações, mais uma vez nós temos as mudanças. O que nós podemos ressaltar é o seguinte: a escola, ela deve saber que a sociedade está nesse momento de mudança. Essas necessidades sociais fazem com que a escola deva ter dentro das suas características, dentro do seu perfil, dentro dos seus documentos, esta previsão da mudança, da mutabilidade. Portanto, o que nós podemos ainda ressaltar é que a mudança, ela é tão comum na nossa vida que, na medida que ela vai acontecendo, muitas vezes ela nem é percebida. Dentro da escola, existe a necessidade de ter um documento que é o que vai identificar essa instituição. Este documento é o projeto político-pedagógico. É o conjunto de diretrizes políticas, administrativas e técnicas que norteiam as práticas pedagógicas dentro da comunidade escolar.
o que nós temos que definir também é que dentro dos parâmetros curriculares nacionais, o projeto político-pedagógico, ele é tratado como projeto educativo. Por que educativo e não político-pedagógico? Pelo seguinte, a própria questão da educação, ela já traz uma concepção filosófica, uma concepção política, e nisso se vê a questão de se colocar o processo educativo e não necessariamente político, uma vez que a política está embutida dentro do educativo. E assim tratando, nós podemos utilizar então no decorrer desta aula, tanto o conceito, o projeto político-pedagógico ou projeto educativo, que é como o PSN o traz. Tá? O que nós temos que entender além disso tudo? O que é o projeto político-pedagógico, para que ele serve, de que maneira ele deve ser elaborado? Nós vamos rever isso no decorrer da aula, todos esses temas. Mas nós temos que entender que a própria adaptação das necessidades que a sociedade traz, ela deve acontecer dentro da escola, mas ela deve acontecer também dentro do projeto educativo ou dentro do projeto político-pedagógico. Nós temos que entender que a educação, que é o produto de uma escola, ela é fruto de uma história. Esta história, ela vem desde o momento em que se inicia o processo educacional dentro dessa escola, até o momento atual da prática do professor em sala de aula. De que maneira eu vou historicizar este processo? Eu vou historicizar no sentido de que as coisas só se tornam concretas uma vez que ela foi escrita. Portanto, a educação dentro da escola, ela é fruto de uma história. Essa história, para ser concreta, tem que ser evidenciada, tem que ser escrita. E aí, essa necessidade do projeto político-pedagógico não ser estanque. A necessidade deste projeto ser totalmente mutável e capaz de se adaptar a essas necessidades sociais. Esta mudança que o mundo vem sofrendo, que a sociedade vem trazendo, a escola também deve questionar o seu projeto político-pedagógico com relação a isso. Isto quer dizer o quê? Que a escola deve rever o seu papel continuamente, né? O que é essa escola? De que maneira ela pode ser caracterizada? Então, nós temos uma escola que é o fruto de estruturações, de reformas estabelecidas no seu projeto pedagógico, que é o seu documento máximo, e que nós vamos ver agora uma citação muito interessante que cabe uma análise em cima dela. Sabe-se que cada escola tem identidade própria. Essa identidade é constituída por uma trama de circunstâncias em que se cruzam diferentes fatores. Cada escola tem uma cultura própria permeada por valores, expectativas, costumes, tradições, condições historicamente construídos a partir de contribuições individuais e coletivas. No interior de cada escola, realidades econômicas, sociais e características culturais estão presentes e lhe conferem uma identidade absolutamente peculiar. Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998. Bem, cabe analisar então um pouco essa citação. Vamos tentar entender o que ela traz de mensagem para a gente. Vejam, sabe-se que cada escola tem uma identidade própria. Como isso pode interferir, então, dentro da elaboração ou dentro de uma atualização do projeto político-pedagógico? Porque o que nós estamos tentando dizer para vocês é o seguinte: o projeto político-pedagógico, ele pode existir na escola, mas como a própria mudança é uma característica da nossa sociedade, o projeto político-pedagógico também tem que sofrer alterações, também tem que sofrer mudanças. Portanto, vale dizer que cada escola tem uma identidade própria, portanto, cabe a essa própria escola fazer
a reelaboração desse projeto ou a elaboração do mesmo, se ela já não o tiver. Nós entendemos aqui pelo seguinte: essa identidade é constituída por uma trama de circunstâncias em que se cruzam diferentes fatores. Esta trama de circunstâncias é um conjunto de elementos que vai proporcionar essa caracterização. Alguns desses elementos também foram descritos aqui e eles são colocados, por exemplo, quando ela apresenta uma cultura própria, essa instituição ela tem um caráter próprio, uma própria cultura permeada por valores. Estes valores, eles são valores desta comunidade. Este valor, ele não pode ser adequado para outra instituição, mas para esta, ela é. Okay? Nós temos ainda expectativas, costumes, tradições, temos condições historicamente construídas e temos também as contribuições que são contribuições coletivas ou individuais. Portanto, esse currículo que é visualizado dentro desse projeto pedagógico, ele tem uma característica específica de cada instituição. Nós vemos aqui ainda que ele coloca que no interior de cada escola, realidades econômicas, sociais e características culturais estão presentes e lhe conferem uma identidade absolutamente peculiar. Com isso, vale dizer que o projeto pedagógico, ele deve ser escrito dentro da comunidade em que essa escola está localizada. Não adianta políticas educacionais serem baixadas dentro do nosso sistema educacional e tentar tornar isso tudo padrão, porque senão eu não levo em consideração a diversidade dessa própria região. Nós vamos agora dar continuidade a esse conteúdo e vamos falar sobre uma necessidade que nós temos com relação à dimensão que esse processo tem que ter. Então, o projeto político-pedagógico apresenta algumas dimensões de passado, dimensão de presente e dimensão de futuro. De que maneira isso deve ser contemplado ou visualizado no PCN ou ainda no nosso projeto político-pedagógico? Nós temos que entender o seguinte: a educação atual, ela é fruto também de uma história. Eu trago novamente essa questão porque tratar a educação como um processo histórico e como produto hoje deste processo, isso é algo muito importante de ser lembrado. Isso tem que ser muito bem instalado dentro da nossa cabeça para que nós possamos entender que esta educação de hoje, ela não surgiu do nada, ela não vem aleatoriamente. Ela foi permeada por legislações que a marcaram, que a caracterizaram e que hoje a tornaram desta maneira. Mas ela também está caracterizada atualmente desta maneira, porque ela é fruto também de uma série de questões que foram colocadas nos projetos políticos pedagógicos da escola e que hoje o caracterizam desta maneira. Então, retomando um pouco essa questão da dimensão do passado, do presente e do futuro, é interessante a gente dizer o seguinte: eu só entendo hoje, o momento atual, o momento contemporâneo, se eu conseguir perceber e fazer uma leitura do meu passado. Porque se eu digo que hoje eu sou produto do meu passado, então dentro do projeto político-pedagógico isso também deve ser contemplado. Portanto, nessa minha dimensão de passado, eu vou fazer a compreensão desta dimensão do presente. E, obviamente, que eu tenho que ter uma dimensão de futuro para poder ter uma meta, estabelecer uma meta para alcançar o que eu desejo nesse futuro. Porque senão eu fico sem objetivos. Eu simplesmente faço um processo descritivo dessa educação da escola e o processo fica então banalizado. Portanto, mais uma vez, eu tenho que ter uma visão de passado, eu tenho que ter uma compreensão do presente, mas eu tenho que ter, acima de tudo, metas futuras para alcançar. Nós entendemos com a leitura dos parâmetros curriculares nacionais, e essa é uma das grandes contribuições que ele traz, é a necessidade de se discutir
e uma necessidade de tempo para que se efetive, se concretize esse projeto político-pedagógico. Isso é visto dentro do PCN como uma necessidade de construção e reconstrução contínua do projeto político-pedagógico. Esse assunto ele é muito interessante, ele é muito importante dentro da comunidade escolar. Nós vamos agora dar um breve intervalo para podermos descansar e já retornamos. Retornando, então, vamos falar agora sobre as contribuições dos parâmetros curriculares nacionais. Nós temos que entender que o PCN, ele traz alguns dados que podem auxiliar muito a comunidade escolar na elaboração do projeto político-pedagógico ou na sua atualização. Então, o PCN, ele apresenta dados recentes sobre a educação brasileira, o papel da escola e ainda as contribuições que as áreas de conhecimento trazem para essa comunidade, além de questões sociais urgentes. Vamos comentar um pouco sobre isso. Por que eu tenho que ter dentro do meu projeto político-pedagógico dados recentes sobre a educação? Eu simplesmente, dentro do meu processo histórico, eu tenho já a identidade de uma escola concretizada. Para que eu possa almejar algumas questões que eu pretendo alcançar, eu tenho que ter conhecimento da minha realidade. Por isso é que dentro desse projeto deve estar contemplado também esses dados atuais. Na interpretação desses dados atuais, dessa realidade escolar, eu vou compreender qual é o papel da escola que eu tenho. O que eu pretendo para essa escola? Quais são as metas que ela deve ter para alcançar um sucesso acadêmico? E nós temos ainda a contribuição das áreas de conhecimento e questões sociais urgentes visualizadas na aula anterior. Estas áreas do conhecimento são aquelas áreas em que o PCN está dividido, que são matemática, né, a língua portuguesa, a língua estrangeira, geografia, história e as demais. E as questões sociais urgentes são os temas transversais que vão permear todas as áreas do conhecimento. Mas é importante trazer também que não é só essa questão que o PCN traz como contribuição para a elaboração ou a atualização desse projeto pedagógico. É importante trazer também que ele coloca toda uma interpretação a respeito da autonomia, a respeito da gestão do tempo e do espaço escolar, e isso vai fazer com que auxilie muito a direção dessa escola. Mas não no sentido de que essa direção somente vai fazer a gestão desse processo, mas ela pode colocar junto com a comunidade como esse processo será administrado. Mais uma vez, ainda é importante ressaltar que os parâmetros curriculares nacionais, eles se configuram como um referencial moderno, um referencial atualizado para que se possa falar sobre a educação. Ainda trazendo algumas questões sobre isso, hoje os parâmetros curriculares nacionais, eles fazem uma abordagem crítica dessa educação, o que permite muitos dos elementos das pessoas envolvidas nesse processo entender a sociedade também de uma forma crítica. Eu só vou entender quando eu me der conta desta sociedade qual será o perfil do meu professor e ainda qual será o perfil do meu aluno. Só, portanto, no entendimento da sociedade, das suas mudanças sociais, das suas necessidades, é que eu vou poder traçar o perfil que eu pretendo para o meu aluno. Esta compreensão da sociedade, ela vai se dar mediante esta leitura crítica
E o que vai acontecer, principalmente, é que nós temos estas mudanças sociais permeando, então, o projeto político-pedagógico, e isso vai fazer com que eu tenha a necessidade de criar uma consonância entre os objetivos educacionais e entre as necessidades desta própria sociedade. Portanto, se não houver este equilíbrio e não houver um discurso similar entre a necessidade social e entre o objetivo educacional, a educação não vai se fazer de uma maneira adequada. Hoje nós temos resultados que estão muito aquém do esperado com relação a essa produção escolar. Na medida em que eu faço esta atualização ou esta elaboração do projeto político-pedagógico de uma maneira adequada, de uma maneira bastante moderna em se tratando dessa educação, eu posso ter resultados mais favorecidos. Vale trazer ainda uma citação muito importante, vamos visualizá-la, por favor. Ao elaborar seu projeto educativo, a escola discute e expõe de forma clara valores coletivos, delimita prioridades, define os resultados desejados e incorpora a autoavaliação ao seu trabalho em função do conhecimento da comunidade em que atua e de sua responsabilidade para com ela. Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998. Bem, essa citação ela foi muito importante, nós vamos agora dar mais uma relida, vou explicar sobre ela para que a gente possa compreender essa mensagem verdadeiramente. Ao elaborar seu projeto político-pedagógico, a escola discute e expõe de forma clara valores coletivos, delimita prioridades, define os resultados desejados e incorpora a autoavaliação ao seu trabalho. Isso aqui é muito importante porque, na realidade, é isso que vai delimitar o papel do professor em sala de aula e é isso que vai, basicamente, colocar qual será o perfil do aluno que eu pretendo alcançar futuramente. Lembrando, mais uma vez, que, dependendo das atuações que eu tenho hoje, das práticas educacionais que eu tenho hoje, é que eu vou ter o resultado do perfil do meu aluno amanhã. Portanto, deve haver uma consonância dentro do discurso desta comunidade escolar para que eu possa alcançar um perfil de aluno, de certa maneira, uniforme. Porque não adianta, dentro do projeto político-pedagógico, constar uma uniformidade, constar uma filosofia única, uma política educacional única e as práticas dentro das salas de aula acontecerem de uma forma completamente diversificadas. Então, se nós hoje estamos optando por uma pedagogia crítica, por uma pedagogia que favoreça uma leitura de mundo desta maneira, eu não posso deixar que o meu professor dentro da sala de aula atue de uma maneira diferente. Todos eles vão ter que atuar, então, dentro dessa abordagem crítica. O que é esta abordagem crítica? Esta abordagem, ela vai favorecer a utilização de várias atitudes e várias atividades que se colocava dentro da escola tradicional, dentro da escola nova, dentro da tecnicista, que eu possa ter, então, a utilização disso em sala de aula hoje na histórico-crítica. Então, eu não preciso simplesmente ficar discursando dentro da sala de aula. Eu não vou deixar de utilizar aquelas tarefas anteriores que eu utilizava nas outras escolas, eu posso utilizar, desde que eu contextualize o que está sendo trabalhado lá. Trabalhar de forma crítica é bastante difícil, mas não é impossível. E os resultados que eu vou alcançar em função desta habilidade que eu vou desenvolver no meu aluno, que é o do pensar especialmente, ela vai trazer resultados muito positivos com relação ao perfil que eu pretendo alcançar. Nós ainda temos que levar em consideração algumas questões aqui que ele diz o seguinte: o conhecimento da comunidade que atua é de responsabilidade com essa escola também, é de responsabilidade com esta própria instituição. Então, todos devem estar trabalhando
juntos na construção desse projeto político-pedagógico. Dentro dos parâmetros curriculares nacionais, uma das questões muito importantes que são evidenciadas hoje é a necessidade da escola se configurar como um espaço vivo. Na escola deve ter uma meta muito grande, muito evidenciada, que é a construção desse papel social, dessa cidadania. O que é essa cidadania para esse aluno? É esse aluno tornar-se atuante, tornar-se crítico, leitor de mundo dentro dessa nossa sociedade, mas que esse processo todo vai ter origem na própria escola. Portanto, o que é adequado é que o professor já faça uma atuação crítica na sala de aula para poder formar esse aluno crítico. Só que esta atuação do professor estará evidenciada dentro do projeto político-pedagógico. A construção do projeto político-pedagógico, ele é um processo coletivo. Vamos pensar pelo seguinte: nós temos pais, temos professores, temos funcionários, alunos e temos a direção dessa escola que está atuando junto com a coordenação. Nessa estrutura toda, todos devem falar o mesmo discurso, devem ter o mesmo diálogo. Portanto, fica interessante que todos participem dessa elaboração ou dessa atualização. Tem um texto que vocês vão ler posteriormente, acredito eu, uma citação da Juliane Fischer, que ela fala justamente dessa construção desse projeto ser coletivo, dessa necessidade de criar uma identidade para uma instituição e que todos participem dessa criação para que haja uma identificação maior com essa instituição. Nós vamos ver agora um filme, que é um trecho do filme Mentes Perigosas, que vai trazer justamente uma experiência muito interessante de uma professora que simplesmente entrou dentro de uma escola e começou a atuar dentro da sua prática. Nesta atuação, ela não, em momento nenhum, recorreu ao projeto político-pedagógico dessa escola e também não teve orientação da coordenação, da direção, para como deveria ser a sua atuação. Nesse momento, então, nós vamos ver justamente o contrário do que nós estamos falando aqui. Ele vai evidenciar um problema que acontece dentro da escola quando a professora não conhece o projeto político-pedagógico da escola em que atua. Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us, hell yeah. Okay? Hey, I don't see a thought. Leave her die. What about that? What's all this bullshit with dying? You want us dead? No, darling, but I do want you to keep your egg. So, no, I'm going to make it real easy on you, okay? All you have to do is tell me the verb that makes this sentence true. We choose to do some karate. Okay, give me a verb instead of choose. We must die, okay? Okay, we must die. Is must a verb? Can you must something? Yeah, I must piss right now. You better believe it. Yeah. Okay, what verb that we use today is the most powerful? Die. Piss. Oh, you're so stupid! Choose. Choose. What's your name? Callie. Callie, why? Because that's the difference between owning your life and being afraid. Saying, I choose no matter what. You mean like a guy's got a gun to your head and he's pulling the trigger and you say, I choose to die? No, you ain't choosing to die, but you can choose to die without screaming, right? I mean, you could always choose something.
not where I live. Did you read that somewhere in this class? No. In our class, we're reading this book called My Darling, My Hamburger. My what? My darling, my hamburger. Possessive pronoun, noun, possessive pronoun. Excuse me. Excuse me, Miss Johnson. Oh, yes. Would you stop by the principal's office before your next class, please? Mr. Grandy would like to speak to you. Yes. I'll talk to you later. Bye-bye. Miss Johnson, this is an office. We knock before we enter. Oh, I'm sorry. Please. Now, Miss Johnson, I'm taking into consideration the fact that you're new, and therefore don't know that teaching karate is against school policy and can lead to a lawsuit in case of an injury. But you can avoid this kind of error if you simply follow the curriculum dictated by the Board of Education. Well, sir, that's almost impossible. Most of my students don't even know what a verb is. If you're going to teach them, I'm sure there's a better sentence than "we choose to die." I'm sure there are, but I needed a sentence that would get their attention, and, well, it had to be better than this. Miss Johnson, that is the approved curriculum for second period, your class. Now, I know the newer the teacher, the smarter she is, but I'm afraid you're just going to have to go along with our policies, even if you don't agree with them. All right? Viram o filme? Muito interessante essa participação, né? O que nos cabe ressaltar diante dessa situação é que o conhecimento do projeto político-pedagógico, ele é de extrema importância para uma atuação adequada do professor em sala de aula. Então, fica bastante claro para a gente que se a professora conhecesse o projeto educativo desta instituição, muitas das questões que foram colocadas para ela com o diretor dessa escola, elas poderiam ter sido evitadas. E uma situação evidente de confronto de autoridade poderia também ser deixada de lado. Agora, para a gente tentar finalizar isso, eu gostaria que vocês partissem então para as dicas de estudo. Oi, gente. Então, as nossas dicas de estudo de hoje, elas consistem na leitura de um texto. Esse texto se chama Currículo, Reflexões rumo à transformação. Isso aqui vem complementar realmente este conteúdo que nós vimos hoje e é muito interessante que vocês façam essa leitura. Hoje eu fico por aqui, a gente se vê, até a próxima. As contribuições dos PCNs na elaboração do projeto político-pedagógico foi o tema desta aula. Nós temos que deixar claro que os parâmetros curriculares nacionais são uma proposta flexível e moderna que vai contribuir eficazmente para a concepção que deve estar evidenciada dentro do projeto educativo das suas escolas. A professora Maria Letícia nos explicou o que é o projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico é o conjunto de diretrizes que caracteriza o ensino e as práticas educativas dentro de uma instituição escolar. Estudamos as contribuições dos PCNs. As contribuições dos PCNs, portanto, elas vão estar caracterizadas como uma proposta flexível, uma proposta aberta e que vai contribuir sobremaneira para a caracterização dos projetos individuais das escolas. Até a próxima aula.